Meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Tudo para a glória de Deus. Sempre. Sempre foi assim. Sempre será. Primeiramente, agradeço a Deus por estar aqui. Se não fosse Jesus, gente, eu nem estaria aqui hoje. Então, eu não quero perder tempo. Bora para cima pro conteúdo. Eu compartilhei no meu history sobre uma live da ansiedade e o medo. Esse aspecto que pode trazer para as pessoas algo que paralisa, tá? Ou uma síndrome que realmente está abalando a estrutura de muitas pessoas, principalmente dos jovens. Então pega a caneta, pega o papel e bora aprender. E pega também uma xícara de café, né, gente? Eu sei que agora é 1h pouca da tarde, quase 1h30 da tarde, mas é sempre um bom momento para tomar um cafezinho. Então bora lá. O medo e a ansiedade. Eu falei para vocês, e esse é um assunto que tem repercutido muito afora no mundo sobre a ansiedade, onde as pessoas têm, vamos falar a verdade, sabe, romantizando a ansiedade num grau absurdamente grandioso. E não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos pegar um assunto determinado, estudar ele a fundo, para não termos um pretexto para simplesmente jogar na cara das pessoas algo que realmente não é verdade. A ansiedade não é uma emoção e a ansiedade não é uma doença. Uma doença, tá? Entenda muito bem o que eu vou falar. É algo muito profundo. Uma doença patológica, tá bom? Uma doença patológica é arrancado um pedaço, uma pequena quantidade para fazer uma biópsia, para assim ter a certeza, o veredito de que você tem isso. Patologicamente você tem isso. Esse tipo de doença, por causa dos exames que foram feitos. Mas, entretanto, eu acredito que a ansiedade e depressão é mais uma do grau de todas e quantas fobias que existem no mundo, como síndrome do pânico, aracnofobia, medo de altura, medo de falar em público. São medos, medos. E a ansiedade é um medo. E a depressão, ela é um medo praticamente aflorado junto com a tristeza de não ter realizado, mas não vamos entrar neste mérito. Vamos entrar na ansiedade. A ansiedade que é o pé para a depressão. Quais os aspectos do medo que nós sentimos, tá? Nós temos diversos tipos de medo. Tem pessoas que têm medo de dirigir, pessoas que têm medo de falar em público, pessoas que têm medo de altura, sabe? Aquele medo excessivo que fala, caraca, velho, eu não vou subir aí porque eu tenho medo de altura terrível. Eu tenho medo de dirigir, pessoas que pegaram um trauma fazendo a CNH e hoje não dirigem mais por medo, por medo de fracassar novamente, por medo de cometer algum acidente e por aí vai. Mas agora veja muito bem. O medo ele não pode se instalar num grau na sua vida aonde vai te gerar uma paralisação, certo? Quando o medo te gera uma paralisação, o medo vira uma fobia. E essa fobia te atrapalha. Imagina a pessoa que está no processo de habilitação e por nervosismo, que é normal, você é um ser humano, ela acaba fazendo ou cometendo algum erro, que pode ser até que seja um pouco grave ou não, mas aquilo gera um choque de travamento nela. Segundo esse choque de travamento, vai gerar um desconforto na mente dela, e a mente dela, o cérebro dela, que sempre vai querer proteger ela, fala assim, ó, sai daí, sai fora, protege sua vida. É um instinto primitivo. Não fica aí, você está se prejudicando. E o cérebro, vai te falar isso aí, e o seu corpo responde aos estímulos que o cérebro tem mandado. Você já larga tudo e vaza dali e nunca mais quer saber disso. E aquilo te paralisa. Paralisa no sentido de não querer mais dirigir. E como isso atrapalha? Como a paralisação deste objetivo te atrapalha? Te atrapalha no quesito de locomoção. Às vezes você precisa de um carro para levar seus filhos para a escola, para ir até algum determinado lugar, pagar uma conta, ir num shopping, visitar suas amigas, seus amigos, porque também tem muitos homens que têm medo de dirigir, isso é extremamente normal. E, gente, olha só que absurdo. Medo de altura, medo de inseto. Cara, eu tenho pavor a alguns tipos de inseto. Pavor. Pavor mesmo, porque quando eu era criança, o meu irmão, ele pegava os marimbondos, amarrava numa linha, só atordoava ele. Amarrava numa linha
Quando eles acordavam, eles voavam, ele descarregava a linha. E um dia ele mandou eu segurar um que tava meio atordoado. E ele me picou, cara. Aquilo gerou um trauma tão grande em mim, que hoje qualquer bicho que voa perto de mim, eu já dou uma esquivada, sabe? Mas é uma coisa que, tipo, eu não fico paralisado. Tem pessoa que fica em estado de choque, paralisado. Vira uma estátua, um gelo. Ela não consegue nem pra frente nem pra trás até a situação acabar. Ou alguém vem acalmar ela ou retirar ela do local. É extremamente terrível isso. E você tem que entender que tem muitos medos no mundo. O medo de falar em público. A pessoa vai lá, precisa falar em público, precisa demonstrar o interesse dela. Algo que ela vai perder uma grande oportunidade se ela não se expor. E ela congela, ela trava. Ela fica com as mãos suando. Ela não sabe o que falar, como dizer. Acha que vai gaguejar. Ou seja, na mente dela já se construiu todo o cenário horrível na vida dela. Ela só vai lá na cabeça dela para concretizar. Então você acha que o cérebro dela vai falar para ela ir lá? Não, claro que não. Seu cérebro vai falar assim, ó, não vai, cara. Você não pode ir. Você vai passar vergonha. E a vergonha vai trazer um motivo de chacota. E a chacota vai fazer você ficar frustrado. Então esse medo desenfreado vai gerando uma pequena ansiedade dentro de você. Mas para que serve o medo? Para que serve o medo? Já parou para pensar? Cara, essa emoção medo é uma emoção. Para que ela serve? Por que ela existe? O medo é uma maneira de frear o homem, né, o homem e a mulher, mediante as situações do dia a dia, da vida. Né? Muitas pessoas também, o medo em uma escala neutra, vamos dizer assim, não aflorada, numa escala neutra, ele pode te alertar, porque o medo faz isso no cérebro, tá? O medo, ele deixa você num estado de alerta. Mostra pra você que possivelmente você vai ter que lutar ou fugir. Alguma coisa vai acontecer aí, você vai ter que lutar ou fugir. É o instinto primitivo, vai falar no momento que você deve fazer. Mas ainda o seu cérebro, mediante a sua visão ao que você está sendo exposto, vai te dando informações do que você deve fazer. Ó, foge, luta, né? No caso, o medo de, Deus me livre, assim, assalto. O seu cérebro vai te dar esses dois instintos. Ou você luta por instinto, reage, ou você corre, né? Tipo, por medo. Medo de. Os dois é o medo. Mas o medo vai fazer isso, vai te dar esses dois instintos primitivos. Fugir ou lutar. O medo sempre vai fazer isso aí. Quando a pessoa fala assim, ó, vence o seu medo. Vamos vencer o medo. Esse instinto é o instinto de luta. Medo de altura, venceu o medo de altura. Como? Vamos pular de bungee jump ou saltar de paraquedas. Pô, não consigo. Você consegue. Aí a pessoa vai lá, coloca todos os aparatos. Quando ela tá no avião, ela fica naquele estado de não vou, porque que eu vim aqui? O medo de novo vai bater na cara dela. E se ela saltar, ela lutou. Ela pegou esse segundo instinto, né? Vamos colocar primeiro fugir, segundo lutar. Ela pegou o segundo instinto e lutou contra o medo e venceu esse medo de pular. O medo de altura, ela não vai ter mais. Pode ter certeza disso, meus queridos. Pessoa que tem medo de altura, saltar de paraquedas, ela não vai ter mais medo. Nem a pau. Pessoa que tem medo de dirigir, começa a dirigir e pega uma BR, ela não vai ter mais medo de dirigir. E assim ela vai vencendo os medos. E é isso que eu quero trazer aqui à tona para todos vocês. O medo. O medo de você sentir algo que realmente quer te paralisar. E por que nós sentimos isso? Por que eu e você sente medo? Eu acredito que é uma emoção que Deus colocou dentro de nós para fazer e mostrar que o homem tem certas limitações. Eu tenho limitações, você tem limitações. Todos nós temos limitações. Então, o medo é colocado no ser humano, como todas as outras três, né? Fora o medo, que são 4 emoções que nós temos. O medo é colocado no ser humano para mostrar você é limitado, tá? Você, calma, você pode todas as coisas em Deus que te fortalece, mas você é limitado. Se você não tivesse medo, as pessoas iam passar a mão na cabeça do leão pensando que ele é um bicho dócil. Né? As pessoas iam se colocar na frente de carros pensando que aquele homem que está vindo com o carro em alta velocidade ia parar. Então, o medo te dá esse instinto primitivo de saber até onde você pode ir. Até onde você pode ir. Só que aí entra a questão do medo gerando ansiedade. Por que eu disse nos meus stories que a ansiedade nada mais é um medo desenfreado? Ansiedade, depressão e outras fobias não são emoções.
São situações onde alguma das suas 4 emoções estão à flor da pele. No caso da ansiedade que a gente está tratando aqui agora, é o seu medo que está lá em cima. Você está com muito medo mesmo e te gera uma ansiedade, te gera um pico de ansiedade. E se você não controlar isso, ela vai tomar conta. Essa fobia vai vir à tona e vai te dar um ataque de pânico. E esse ataque de pânico vai tomar conta do seu ser. E tomando conta do seu ser, vai abalar todas as estruturas emocionais que você tem. Você vai chorar desenfreadamente, sem saber. Você vai pensar em coisas que te darão assim calafrios. Você não entende. Por quê? Tá à flor da pele. Você não vai entender mesmo. É uma coisa que está desenfreada. É uma coisa que você não controla, né? Você não está controlando, não está procurando entender qual é a raiz do seu medo. Entenda uma coisa, tá? O medo nunca vai deixar de existir. Não tem como você arrancar o medo da sua vida. Mas tem como você analisar as coisas como elas são, na realidade, e colocar ela numa escala, numa balança de, pô, peraí, eu sou limitado nesse quesito. Vale a pena eu quebrar essa limitação? Vale a pena? Vai me ajudar? Um exemplo, vai me ajudar a dirigir? Com certeza vai. Então vale a pena eu investir o meu tempo em quebrar essa crença que se foi criada dentro da minha cabeça, que eu não vou conseguir? Porque, veja bem, o medo, quando você passa por uma situação que você não conhece, e se instala o medo de uma forma, sabe, forte dentro do seu cérebro, na próxima vez que você se colocar adiante a situação que você teve um pequeno trauma, entre aspas, eu vou colocar entre aspas que você vai entender. Antes de você chegar na situação, ou se você chegar, o seu cérebro já vai recapitular tudo que você passou e falar, opa, aí não. Aí é sua zona de perigo, vaza daí o mais rápido possível. Sai fora. E a sua mente, que é instintiva, é instinto, vai gerar neurotransmissores para o seu corpo, que vai gerar tudo vai conversar a favor para que você saia. Então, tá vendo, gente? É uma luta terrível. É uma luta entre você e você mesmo. Sua mente falando que você não pode, mas na sua mente subconsciente também entendendo que você deve. Pô, eu devo vencer esse medo. Eu preciso aprender a dirigir, um exemplo. Estou dando um exemplo de dirigir aqui, que é uma das grandes fobias. Eu preciso falar em público. Eu preciso vencer o medo de falar em público. E assim vai. Agora, vamos entrar no aparato da ansiedade, tá? A ânsia de obter algo que você sempre quis. Através da ansiedade, nós falamos de medo. Você sentindo medo de querer dirigir, não consegue dirigir, aquilo te gera uma frustração, porque você vê as pessoas ao seu redor se locomovendo, seus amigos indo para lugares que você também poderia ir, não pode. Estou usando um exemplo de dirigir, tá bom? Mas pode usar esse aplicável a todos os medos e as fobias aí, ó, praticamente todas, tá? Exceto aquelas que não vai te ajudar em nada. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm medo de aranha, tá? Vou fazer um adendo aqui. Aracnofobia. Mas vencer esse medo não vai te ajudar em nada. Vencer esse medo não vai te ajudar, tipo assim, você não vai ficar com a aranha na mão brincando. O que não pode acontecer é você ver uma aranha na tua casa e te paralisar. Opa, entrei em estado de choque. Não, isso não pode. É isso que eu quero dizer. O medo não pode deixar você num estado de choque, paralisado. Não, não quero, não vou, não me tira daqui, não coloca a mão em mim, eu não vou fazer isso. Tem pessoas que ficam assim. Você tem que falar, ó, não gosto, tá? Pô, deixa ela aí, né? Se precisar espantar ela ou tirar ela, se for alguma coisa que vai te gerar um perigo para sua família, você tem que tirar aquilo dali. Então, eventualmente, você tem que agir no instinto de lutar. Tirar aquela aranha, por exemplo, tá na parede ali, vou tirar. Senão ela vai vir até mim, ou até um filho meu, ou até uma criança, ou um parente meu, claro, tá? Agora, voltando para o que a gente estava falando. Ansiedade. Você vai lá, não consegue dirigir, te gera uma frustração, e aquilo vai começando a alimentar dentro da sua mente assim. Cara, eu gostaria de dirigir. Eu quero muito aprender, mas eu não consigo, tá vendo? Você fala o que você quer, mas você mesmo responde para você. Eu não consigo. Isso já gera uma trava de bloqueio na sua mente. Que o medo fez de tudo para instalar e se instalou. Que está agora gerando uma ansiedade. A ânsia de querer aprender a dirigir. A ânsia de querer aprender a falar em público.
a ânsia de querer perder o medo de altura, né? A ânsia de querer, sabe, não travar na hora que você vê um inseto, uma aranha, uma barata, um rato, entende? A ânsia, porque eu quero, mas eu não consigo. Ou seja, está paralisando a sua vida. O medo está muito latente, muito alto. Você precisa quebrar essa barreira. Trazer o medo para um centro de equilíbrio da tua vida. Eu sempre costumo dizer que as emoções têm que ficar abaixo do nosso cérebro, não acima. Porque a nossa campo de visão está aqui. O meu medo tem que ficar no meu campo de visão do meu olhar. Aqui, ó, pô, eu tô vendo, isso aqui me dá medo. Mas, pô, vai me ajudar a vencer? Eu analiso tudo, gente. Eu preciso analisar. Vai me ajudar? Vai me ajudar. Quem aprende não depende, certo? Quem aprende não depende. Viver a vida de uma maneira equilibrada. Vai ter momentos de alto e baixo? Vai ter um monte. E eu quero usar aqui um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou até procurar aqui, ó, que eu não me recordo, mas está aqui a minha Bíblia. Eu vou usar um exemplo para vocês, muito interessante, de 1 Reis 19, eu acho. Só para vocês entenderem que o quanto o medo atrapalha as pessoas. Né? E eu espero que, se você está aí, ó, me escutando, coloca um joinha. Se você tem algum tipo de medo, fala, eu tenho medo, eu tenho medo. Você tem medo? Se você tem medo, coloca assim, eu não tenho mais medo. Eu vou tratar esse medo. Coloca, eu vou tratar esse medo. 1 Reis. Vamos lá, 1 Reis. Eu acho interessante o manual da vida, que é a Bíblia. Ele tem tudo, é resposta para qualquer coisa. Entende? 1 Reis 19. Estamos aqui no 16, 19. Aqui. Jezabel ameaça Elias. Eu quero mostrar para vocês aqui como Elias também teve medo. Olha aqui, ó. E vendo ele, ó, Elias, versículo 3. E vendo ele, se levantou para escapar com vida. E se foi e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminhou um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Aqui. E pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele estava com medo, porque a rainha Jezabel estava querendo buscar a vida dele, sabe? Queria matar ele. Ele ficou com grande medo e partiu. Só que se você ler mais ainda, se você vai adentro desse texto, você vê que Deus o anima ele. Vai vencer o medo dele, para você, rapaz, seu medo é maior do que eu, que estou com você? E é essa a mensagem que eu quero trazer para você aqui hoje, tá bom? Sua ansiedade é maior do que o Deus que você serve? Sua ansiedade, seu medo é maior do que Jesus? Não é. Não é. Você está deixando de viver grandes oportunidades na sua vida, porque o medo tem entrado na sua mente e se instalado de uma maneira terrível, de uma maneira destrutiva. E não é isso que Jesus quer. Hoje nós vimos, né, na nossa live, nós podemos analisar de uma maneira conclusiva, um resumo aqui também, por que existe o medo? É um resumo. Para que ele serve? Só em estado de alerta. Por que ele existe? Ele existe para mostrar para você que você tem limitações. Para que ele serve? Ele serve para deixar você em estado de alerta. Por que o medo está relacionado à ansiedade? Porque através do medo você cria uma ânsia de querer obter ou vencer ou não aquilo, e que te gera um estado de ansiedade. Não é mais medo, é a ansiedade, é a ânsia de vencer. E vimos também que na Bíblia nós temos não só o exemplo de Elias, tá? Mas muitos exemplos de pessoas que sentiram medo. Um medo na carne, assim, na carne, de algum fato. E se sentiu ansioso por aquilo. E é sobre isso e tudo mais que eu trouxe um pouquinho aqui para cada um de vocês, aonde eu deixo a minha conclusão e a minha finalização. Sentir medo é extremamente normal. É algo normal, é algo primitivo, é algo que Deus deixou para mim, para você, é extremamente normal. O que não é normal é esse medo de paralisar. O que não é normal é esse medo criar em você uma ansiedade. Uma ansiedade que não é uma emoção e nem uma doença, é só algo à flor da pele. É um medo acima da sua cabeça, que forma uma ansiedade. E essa ansiedade
faz você travar a sua vida, faz você travar os seus sonhos e objetivos. Te dá ataque cardíaco, te dá palpitações, te dá falta de ar. Você não sabe o porquê, mas a causa é aquela lá atrás, que você não consegue vencer. E é uma luta, porque você quer vencer, o seu cérebro instintivo não quer que você vença, quer que você fique tranquilo, guardando energia, não vá até os seus medos, porque seu medo pode colocar você numa situação de morte. O seu cérebro ele é primitivo. Você tem que ensinar ele, treinar ele. Então treine o seu cérebro. Treine a observar o medo de uma maneira onde você não vai ser vencido por ele. Você não vai ser, sabe, deixado à tona, deixado de qualquer maneira. O medo dentro da sua mente, ele vai estar lá. A ansiedade também, mas numa escala que dá para você observar. Passou disso, você não controla mais. Está acima do seu campo de visão, você não controla mais sua emoção. Você não está mais vendo com os seus olhos, você está vendo através da emoção que está passando pelos seus olhos. Então está ofuscando o que você está vendo atrás dessa emoção que é o medo. O medo está falando mais alto, tá vendo? O medo está falando mais alto do que a sua centralização. Que, opa, eu estou vendo que o medo está aqui, mas além do medo, tem isso, isso e isso. Se eu vencer isso, tirar isso, eu consigo conquistar o meu objetivo à frente, tá? Deus te abençoe. Amanhã, 7 horas da manhã, 7 horas ou 6h30, não me lembro agora, teremos a nossa live, tá bom? Um tema maravilhoso. Aguardo você aqui. E eu espero que você compartilhe, mande para as pessoas que você sabe que às vezes sente um medo ou tem algum tipo de fobia que atrapalha a vida dela. E isso não é o objetivo da gente. O objetivo da gente é vencer os males deste mundo através de Cristo e através do nosso esforço. E o esforço sempre devolve, tá? Você é grande porque Deus te fez grande, tá bom? Você é forte e corajoso porque Jesus com você está. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Qual que é o seu propósito? Muitas vezes o seu propósito é muito absurdamente grande, você não tem observado ele porque as suas emoções estão além da sua mente, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo. Amanhã aguardo vocês, 6h30, lembrei, 6h30 da manhã, numa live sensacional, tá bom? Um tema incrível. Coloquei nos meus stories certinho lá para você ativar o que nós iremos conversar um pouco amanhã, tá? Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!